Olá, está começando mais um Trilhas do Nordeste. Eu sou Helena Dias e aqui você encontra pautas, histórias e personalidades nordestinas sempre com o olhar do povo. Reportagens e entrevistas que falam sobre o Nordeste e dão evidências nossas narrativas de resistência, fartura e solidariedade. Vem comigo! No quadro Sertão da Gente, vamos conhecer e saber como anda o primeiro sistema agroflorestal do estado de Pernambuco. Já no território da solidariedade, a gente vai ficar por dentro de como apoiar a cozinha popular Dona Lucimar no Ceará. E a prosa do Aqui Pra Nós é sobre os impactos das ondas de calor no semiárido brasileiro, com Paulo Petersen, da organização paraibana ASPTA e da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. E no Balaio Cultural vamos saber mais sobre o primeiro parque do Brasil com o nome de Orixá. Ele está localizado em Salvador, na Bahia. Há 29 anos, na cidade de Abreu e Lima, em Pernambuco, a família de Dona Lenir começou a cultivar e implementar o que chamamos de sistema agroflorestal. Hoje, a sua floresta é referência no estado e tem uma diversidade de cultivos impressionante. O repórter Rodolfo Rodrigo foi até lá e vai mostrar pra gente. Nos últimos anos, práticas agrícolas conhecidas como sistema agroflorestais combinam o cultivo de árvores, arbustos e plantas herbáceas em uma mesma área. Essas agroflorestas têm ganhado cada vez mais importância devido aos seus benefícios ambientais e econômicos. O primeiro sistema agroflorestal de Pernambuco está localizado em Abreu e Lima, na zona da Mata Norte do estado. Foi a agricultora Lenir Pereira e seu companheiro Jonas Severino que iniciaram em 94 o que se tornaria a referência da possibilidade da agrofloresta em Pernambuco. Segundo Gabriel Irata, assessor técnico do Centro Sabiá, organização em que Lenir é sócia, esses sistemas são importantes pois auxiliam na restauração ambiental. Forma, de produzir alimento e, além disso, ela é capaz de recuperar solos degradados e fazer também uma restauração vegetal, Porque a gente planta árvore para recuperar solo, para ter frutas. A gente planta não pensando só na gente, A gente planta na intenção de ser parte do sistema, Não a natureza nosso serviço. O sítio São João, que fazia parte originalmente das terras do grupo Langley, uma família latifundiária em vários estados do Nordeste, passou por um processo de reforma agrária no final da década de 70 e início dos anos 80. Segundo a agricultora, com apoio do Centro Sabiá, eles adquiriram técnicas de plantação e cuidados com o solo. A gente começou o plantio de agrofloresta aqui em 94, Como eu falei, a gente plantava da forma bem errada, Mas quando chegou a gente junto com o Sabiá, a gente fez o plantio e aí veio o Ernest, Ernest Gosto, que veio visitar aqui a área, veio visitar lá o Sabiá e o Sabiá trouxe ele até aqui e ele achou que a gente estava fazendo o caminho certo, do plantio, mas que ainda faltava plantar mais coisas. Tudo que a gente plantava não estava dando mais, a gente arrancava ao pé de macaxeira, vinha raizinha bem fraquinha e raiz bem quase sem nada. E também a mesma coisa que estava acontecendo com a batata, com tudo que se plantava. Só depois desse sistema de plantar com muito mato, como eu estava dizendo, E alguns vizinhos diziam que a gente era doido, era preguiçoso. Aí foi que o solo foi melhorando e a gente foi tendo retorno de um plantio positivo e com produção. Após 29 anos de cultivo, a agricultura celebra a rica produção da agrofloresta. No sítio São João, são produzidas hortaliças e uma variedade de frutas como o cacau, banana, manga, jaca e açaí, que são beneficiadas e se transformam em renda para a família. Daqui é o angelé de açaí com limão, Produção nossa mesmo, o açaí é nosso. E com o açaí a gente faz a geleia, o licor, o suco, que é bem vendido lá nas Graças, Nas Graças, em Boa Viagem, na nossa feira. E também faz dela o bolo
de açaí também, né? Que é o bolo de mandioca junto com açaí. Atualmente, o Centro Sabiá auxilia mais de 15 sistemas agroflorestais entre o sertão do Araripe e o agreste setentrional de Pernambuco. Esse é o exemplo de Dona Lenir e seu Jones Manuel, em memória, que construíram um sistema ao longo de 29 anos, que hoje é referência de boas práticas de agricultura agroecológica. As iniciativas e metodologias construídas pelos movimentos populares durante a pandemia para combater a fome e a pobreza estão se tornando políticas públicas por meio do diálogo entre a sociedade e os governos. No estado cearense, a cozinha popular Dona Lucimar foi selecionada para o programa Ceará Sem Fome e agora está na fase de angariar eletrodomésticos para sua atuação. Vamos saber como ajudar com o repórter Rodolfo Rodrigo. Desde junho deste ano, as organizações populares, ONGs e instituições de solidariedade do Ceará ganharam um aliado no combate à fome. O programa Ceará Sem Fome, lançado pelo governo do estado do Ceará, visou selecionar organizações que seriam responsáveis pela preparação e pela distribuição de refeições para pessoas em situação de vulnerabilidade social, que sejam cadastradas no CadÚnico para programas sociais e aquelas identificadas por meio de busca ativa feita por entidades sociais e outros parceiros no município. Nesse sentido, o projeto pretende consolidar o funcionamento de pelo menos 1.000 cozinhas solidárias até o fim de 2023. Uma das cozinhas participantes é a Cozinha Popular Dona Lucimar, de Fortaleza, que atua de forma independente desde a pandemia, distribuindo alimentos e refeições para as pessoas em situação de vulnerabilidade. Segundo Rogério Chaves, coordenador da Rede de Cozinhas Populares no Ceará, o modelo da cozinha popular inspirou o programa Ceará Sem Fome. O Elmano era um deputado na época, o nosso governador, visitou nossa cozinha, gostou muito e implementou o programa, pegou a nossa formulação e só vou ajudar. O que as cozinhas precisam é muito pouco, precisa de insumo. Essa era a concepção do programa, precisa de insumo. E aí formaram o programa, né, Ceará Sem Fome. O edital do programa previa selecionar até 39 unidades gerenciadoras, abrangendo os 184 municípios cearenses nas 14 regiões de planejamento do estado do Ceará. Cada unidade social produtora de refeição, as cozinhas populares, poderão distribuir de 30 a 60 refeições por dia. Mas sem eletrodomésticos, como fogão e geladeira, a produção fica impossibilitada. Por esse motivo, as cozinhas populares do Ceará, em parceria com o Movimento Brasil Popular, estão realizando uma campanha que pretende adquirir móveis e eletrodomésticos para as cozinhas. E começamos a fazer a campanha, né? Essa campanha de conseguir o fogão, geladeira, para que as cozinhas dos movimentos populares elas possam estar dentro do programa. Veja, com todo o arcabouço de ideias, de formulação do programa Ceará Sem Fome, tem essa fissura no programa, que é a exigência, né, de uma estrutura mínima, freezers para armazenar, né, as proteínas, geladeiras, panelas, etc. E isso tudo muito caro, né? Porque você vai cozinhar todo dia para 100 pessoas, você tem um fogão industrial, você tem que ter 4, 5 panelas grandes, você tem que ter uma estrutura. E tudo isso é muito caro. O programa Ceará Sem Fome será realizado até março de 2024. Até o momento, já foram instaladas 233 cozinhas. Para contribuir com as cozinhas populares do Ceará e auxiliar no combate à fome no estado, acesse @cozinhapopularce. E quem não se assustou com as ondas de calor que chegaram ao Brasil nos últimos dias? Pois é, mas pouco se falou sobre os impactos desse aquecimento no semiárido brasileiro, que fica localizado em sua maior parte na região Nordeste. O semiárido já vive longos períodos de estiagem e o calor pode ser um agravante. A repórter Iale Tairine proseou com Paulo Petersen, da organização ASPTA da Paraíba e da Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA.
Olá, gente. Eu estou aqui hoje com Paulo Petersen, que é da coordenação executiva da ONG ASPTA. Seja bem-vindo ao Trilhas do Nordeste, Paulo. Obrigado, Ialê. É um prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar a conversa, né, o país está passando por uma forte onda de calor nos últimos dias, que tem afetado sobretudo os estados do Sudeste e do Centro-Oeste. Mas essa onda de calor, ela também atinge a região semiárida do país. E queria entender quais os impactos dessas mudanças climáticas no semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro é um bioma, talvez, que ele vai ter maior dificuldade de conviver com as mudanças climáticas, porque uma das características das mudanças climáticas é exatamente a, a intensificação dos extremos climáticos. Ou muita chuva, ou muitas secas prolongadas, ou exatamente essas temperaturas em níveis extremos, né? Então, o semiárido ele tem uma condição própria, que já é próprio do bioma, né? A presença de períodos, né, de estiagem, e esses períodos de estiagem e as secas, né, que são consideradas assim períodos mais prolongados, às vezes por anos seguidos, eles têm se intensificado. Então, o semiárido ele é um bioma que merece uma atenção especial por conta das mudanças climáticas. E algo a se notar é que essa região, né, da Caatinga, do semiárido, que tem uma previsão de um período de estiagem, como você bem falou, longo, e bastante intenso, é pouco citado quando se fala nos impactos desse aquecimento global no país. Por que você acha que essa região é tão negligenciada? Ocorre que a negligência não chega a ser um fato inédito, né? O semiárido ele entrou no imaginário do país como uma região problema, não como uma região solução, que é. Região problema, que é o lugar da pobreza, é o lugar da fome, é o lugar da seca, e a própria característica ambiental do semiárido se criou uma espécie de determinismo social e ecológico, e que é um lugar que é onde essas coisas acontecem mesmo, né? Só que de uns anos para cá, sobretudo a partir de mobilizações da sociedade civil, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, se mudou bastante esse imaginário, né? Com o conceito de convivência com o semiárido, de entender que o semiárido é um lugar que ele é pleno de vida, como diz a articulação do semiárido brasileiro, e tanto é que ele é pleno de vida que é o local onde metade da agricultura familiar do Brasil está. O semiárido brasileiro é o mais densamente povoado do mundo, mostrando exatamente que é um lugar, tanto do ponto de vista social, mas também do ponto de vista cultural e econômico, um lugar de grande potencial e assim, essa negligência que você se refere, ela muitas vezes ela está muito associada também à ideia de que em outros biomas mais florestados ou florestas tropicais, úmidas, que são espécie de ícone, né? Inclusive na comunidade internacional. Mas se tem um dos biomas que tem maior potencial de enfrentamento do problema das mudanças climáticas é a própria Caatinga, porque a Caatinga ela tem um potencial de captura de carbono muito maior do que qualquer outro bioma. Então, assim, são certas questões assim que essa é a contradição entre a realidade e entre a imagem que se constrói a respeito do semiárido. Bem, e você falou desses extremos que afligem, né, o bioma, e de que maneira essa mudança climática também pode afetar ou já está afetando a produção de alimentos? Os extremos climáticos, eles levam, sobretudo no caso da Caatinga, quer dizer, o principal fenômeno que a gente prevê, né, que de certa forma já vem acontecendo, é as secas prolongadas.
com relação a isso, a necessidade de construir sistemas agrícolas mais, se chama em termos técnicos, mais resilientes. Significa a necessidade de estruturação de caminhos de organização da produção e do consumo, né, e do sistema de distribuição, que sejam permitam uma certa reserva, né, que os próprios sistemas tenham para atravessar esses períodos, né? Então, a primeira coisa é o próprio armazenamento de água das chuvas, né? A reserva de sementes, a reserva da própria vegetação nativa, na forma de biomassa, até para alimentação dos animais. Então, esse tipo de lógica de organização da produção, quer dizer, dos sistemas agrícolas, ela, de certa forma, já faz parte de uma tradição cultural de quem vive na Caatinga. Quer dizer, a produção sabe que reservar nos momentos de abundância é necessário porque os momentos de seca, eles virão. Isso não é que faz parte da própria formação da região. Por fim, para a gente fechar, o que é que estamos precisando fazer hoje para olhar mais para o semiárido nessa questão climática? Eu acho que tem uma condição estrutural no semiárido que precisa ser definitivamente superada, que é a concentração de terra. Assim, toda essa lógica de organização da produção, da comercialização, tudo ela tem a ver também com uma certa lógica econômica que é própria da agricultura familiar camponesa. Produzir diversificado, produzir focado na alimentação. Mas a gente sabe que, embora na Caatinga a gente tenha metade da agricultura familiar, mas ela está contida em pequenas áreas. A maior parte do território ele é ocupado por grandes fazendas de pecuária extensiva, muitas vezes degradadoras, né, da própria Caatinga, o avanço também de projetos de mineração, e que vai inviabilizando a ocupação desse espaço por uma lógica econômica, né, que é essa lógica da convivência com o semiárido. Essa lógica ela é própria da agricultura familiar camponesa, da agricultura quilombola, da agricultura indígena, né, que estabelece com a Caatinga uma relação de coprodução. A Caatinga ela faz parte do modo de vida. Ela não é um problema para a agricultura, ela é a solução da agricultura, né? Da agricultura e da pecuária. Então, esse é um problema estrutural sério, junto com a continuidade dos programas de cisternas, dos programas de compra, aquisição de alimentos e compras institucionais de forma geral, assistência técnica, crédito. Mas esse problema da concentração de terra é um problema estrutural que vai dificultar muito a convivência num contexto de mudanças climáticas. Então, eu acho que esse é um elemento chave que, se a gente efetivamente está falando em se adaptar para a convivência com mudança climática, embora essa seja uma questão nacional, de forma geral, eu acho que na Caatinga, no semiárido, ele se coloca de forma mais explícita ainda, a necessidade de uma reforma agrária. Paulo Petersen, é isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Trilhas do Nordeste e até a próxima. Obrigado, Ilaê. Foi um prazer estar aqui com vocês. Em um país como o nosso, formado socialmente por diversos povos e com forte ancestralidade negra, deveria ser comum lugares que trouxessem nomes que façam referência à religiosidade e cultura dessas populações. Mas acontece que o primeiro parque com o nome de orixá no Brasil foi inaugurado ano passado, o Parque Pedra de Xangô, em Salvador, na Bahia. Xangô é o orixá da justiça e seu nome em um parque talvez seja a anunciação de novos tempos que precisam acontecer. O repórter Rodolfo Rodrigo nos dá detalhes. Em maio de 2022, Salvador ganhou um novo espaço de lazer, integração à natureza e, principalmente, que reverencia duas fortes características do local: a história e a religiosidade. O Parque Pedra de Xangô
é símbolo de ancestralidade e é o primeiro parque do Brasil com o nome de um orixá, divindade do candomblé e da Umbanda. O local, que é sítio natural sagrado afro-brasileiro, é uma área remanescente de quilombo e de aldeamento indígena. O destaque maior é para a Pedra de Xangô, um símbolo sagrado e elemento cultural afro-brasileiro, tombada em maio de 2017 como patrimônio cultural do município de Salvador. Além disso, o local tem um lago artificial e um memorial da Pedra de Xangô. Segundo Maria Alice Silva, pesquisadora da área de questões afro-brasileiras, a criação do Parque Pedra de Xangô reforça a preservação da Mata Atlântica que tem sofrido na Bahia. O candomblé cultua a natureza. Para os adeptos das religiões de matriz afro-brasileira, a natureza é sagrada. Então, esse parque tem uma importância imensurável. Foi uma luta de 17 anos para que hoje possamos estar, contemplando o Parque Pedra de Xangô. E nessa luta, muitas foram as caminhadas, muitos foram os ritos afro-brasileiros para mostrar, realizado no lugar, para mostrar à sociedade soteropolitana, a sociedade brasileira, que ali é um sítio natural sagrado e que precisa ser preservado. A formação rochosa de 8 metros de altura e aproximadamente 30 metros de diâmetro é considerada um monumento natural, um marco na história de resistência daqueles que sofreram com a escravidão em Salvador, pois servia como passagem e esconderijo de quilombolas perseguidos. Através do Movimento do Povo de Santo, em 2016, o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano contemplou a criação do Parque Pedra de Xangô, a Área de Proteção Ambiental Municipal Vale do Assis Valente e o Parque em Rede Pedra de Xangô, com a finalidade de preservar todas as áreas verdes ainda existentes no entorno. A Pedra de Xangô está envolvida por uma vegetação remanescente de Mata Atlântica, o que reforça o caráter sagrado do local. Além da preservação ambiental, o espaço também preserva a herança de uma cultura afro-brasileira que é símbolo do povo soteropolitano, como explica Maria. É um lugar que é efervescente, é uma verdadeira insurgência, que luta, é um lugar onde o povo negro luta contra a invisibilidade, que demarca território. O Parque Pedra de Xangô é um quilombo, que luta contra o racismo religioso, que luta contra o racismo ambiental, e é referência para o Brasil e para o mundo. Mais de 500 anos de discriminação racial, ter o primeiro parque com o nome de um orixá significa que nós existimos, nós resistimos e vamos continuar lutando para que a memória, a cultura afro-brasileira permaneça viva e seja reconhecida como um elemento fundamental na formação da cultura da civilização brasileira. Pedra, pedra de Xangô, pedra de Zazi Sobô. O monumento Pedra de Xangô é importante pelo símbolo religioso e pela história de mais de 2 bilhões de anos marcados na pedra. A construção deste parque faz parte da salvaguarda histórica. Além de ser o primeiro espaço de lazer com o nome de um orixá, o Parque Pedra de Xangô também é um novo marco identitário da região de Cajazeiras 10. E o programa Trilhas do Nordeste vai chegando ao fim. A gente agradece a sua audiência. Lembrando que você pode enviar sugestões de pauta para o programa. É só falar no e-mail pautape@brasildefato.com.br.
Você assiste esse e outros episódios nos canais do Brasil de Fato e da TVT no YouTube. Até semana que vem, sempre nas sextas-feiras às 9 da noite.